galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no circuito mundial e para falar do Margaret River Pro. Cara, um evento que teve muitos assuntos super debatidos aí nas redes sociais, nos fóruns. Gabriel Medina, o campeão, voltou. A bateria, a polêmica derrota do Ítalo para o Ethan. Caramba, foi um resultado justo. Kelly Slater cortado, mas ressuscitado pela WSL. E o Renzi? E o Jadson? O que aconteceu com eles? Não estão dentro. O Miguel foi cortado, não competiu nas últimas 2 etapas, mas recebeu um convite para o ano que vem. Tem muitos assuntos super interessantes. Eu já vou colocar aqui os especialistas. Pedro Robalinho, coach brasileiro que vive há anos lá em Maui, treina uma galera de ponta. E Eduardo Chalita, surfista e jornalista, cara que acompanha o circuito mundial aí, conhece muito de surf. Tudo bem, Robalinho? Beleza, bora, galera. Boa, fala, Chalita. Beleza. Valeu. Galera, Medina, eu lembro de matérias muito antigas, de anos atrás, dele falando que não gostava muito de Margaret River, mas o cara foi lá e venceu. E ontem eu assistindo também um pouco pela internet, um pouco também pelo Sport TV aqui no Brasil, né? O Medina deu uma entrevista para o Sport TV falando que ele queria vencer essa etapa esse ano. Parece que era assim um ponto, sei lá, que ele queria muito nessa temporada. O cara foi lá, fez aquela aplicação de batidas de backside bizarras, cara, verticais. Eu gosto muito de backside porque eu sou regular, diferente do Medina, eu sou regular, mas sou do arpoador, então adoro surf de backside, cara. E curto demais o surf do Ryan Kelly, né? Do Conor O'Leary. Já gostei muito de algumas atuações do Net Young até, mas o Medina tá diferenciado, hein? Não é isso, Robalinho? O que você acha? Isso aí, foi show de surf. Ele usou as armas que ele podia ter usado contra todos aqueles regulars ali, né, cara? Foi passando um por um, né? Ele estava na outra chave, não teve que bater de frente com o John, mas se você for ver que ele pegou o Griffin na final, se você for ver que ele pegou o Filipinho no meio do caminho, teve batalhas seríssimas ali e, cara, ele mostrou um nível de surf de Gabriel Medina, né? Voltou a venceu em Margaret River pela primeira vez, ganhou lá o barrilzinho, gostei do barrilzinho lá de vinho, né? Bonito ali, o troféu bacana, ele até fez a brincadeira ali. Pena que ele não levou o cooler, hein, cara? Não, o cooler, essa brincadeira do cooler a gente faz mais tarde aí, quando a gente fala do aéreo de backside. Quando a gente fala do aéreo de backside do Ítalo lá, que foi, para mim era um 10 aquilo ali, né? Podia ter ganhado o cooler. Mas, né, voltando ao Medina, o cara deu show de surf, né, e mostrou que é um touro, né, fisicamente. Eu acho que a parte física do Medina, e claro que a parte mental, técnica toda, fizeram uma diferença enorme, mas eu fiquei impressionado com a capacidade que ele tinha de segurar aquelas manobras na junção, alguns momentos da onda que o tempo de manobra não estava perfeito, porque a onda bem balançada, né, muitas dificuldades em relação à leitura da onda, ele conseguia bater atrasado ou chegar numa hora que não era ideal para fazer a manobra e mesmo assim completar. Até o 9,5 dele da final mostra isso, assim, aquela junção que ele bate atrasado. É incrível, cara, assim, realmente, fisicamente, é um monstro, assim, e mereceu a vitória, foi o melhor surfista, com certeza. Ô, Chalita, o julgamento nessa etapa, cara, eu, Carlos Matias, achei bem confuso, assim, várias baterias. E na final ali, muita gente ficou assustado com aquele início, né? Como é que você viu essa final e aquele início ali arrasador do Medina, né? Mas que o Griffin também deu uma agulhadinha ali, né? Cara, eu achei que depois que o Griffin ganhou do John, ele veio com muita força para cima do Medina, viu, cara? Eu achei ele muito confiante nas manobras dele. Não conseguiu ganhar porque ele não conseguiu... tudo bem, o surf do Medina foi superior mesmo, eu acho que ele não ia ganhar nesse campeonato, mas eu achei que ele estava muito confiante. Gostei de ver a força que ele botou nas manobras, na junção. Eu gostei do surf do Colapinto, cara. Achei que ele foi um belo vice-campeão, tá? Mas realmente a Medina mostrou que não tem mais esse negócio de um surfista... Cara, para certos surfistas não tem essa coisa, naquela onda ele se dá bem, aquela onda é mais para aquele. Meu irmão, eu acho que, cara, o Ítalo provou, você imaginava que o Ítalo ganharia Bells, né? A gente não imaginava isso. E ele foi lá e ganhou Bells, né? Que é uma onda que é muito mais de linha, uma onda de um frontside e tal. O Medina foi lá e mostrou também que, né, que não tem essa, que a gente, de repente, a gente não escolheria uma etapa para o Medina ganhar agora, não escolheria essa, e foi lá e mostrou que não tem
que não tem esse negócio de leitura melhor para um lado ou para o outro. Quando o cara é diferenciado, ele consegue ler o pico e ele consegue até ensinar como é que faz como é que se surfa naquele pico, né? E foi o que aconteceu e estamos aí. Vimos ele Medina campeão e aquilo que eu falei antes, cara. Me lembra que eu te falei que Medina não estava morto? Já foi para 7º lugar. Daqui a pouco ele dá um pulinho assim, tem lá para o Final Hits. Isso aí, 17 vitórias, né? Desculpa aí, falando só para lembrar, 17ª vitória do Medina, né? Um cara que tinha dificuldade de passar bateria ali, ele mesmo, em cada entrevista, o pessoal foi cutucando ele, né? O Stacy ali da WSL, sempre perguntando, pô, como é que é isso aí para você? E se você chegar na semifinal, já é uma pequena vitória para você ou não? Como é que é isso? Ele falou, não, com certeza, cada bateria, eu só queria passar do 9º aqui, agora que eu vou por bateria, mas já estou feliz, porque aqui é um lugar que eu sempre tenho dificuldade, e esse ano aqui eu quero fazer um resultado melhor. Acho que é o turning point, né? É o momento da virada do Medina. Como você falou, ele estava querendo passar do 9º lugar, né? Porque foi o único resultado dele no ano, né? 4 etapas, 4 vezes em 9º lugar. O Chalita estava falando de etapas também que às vezes a gente não espera muito de caras de determinada base, né? A gente teve a final de J-Bay também, né? Com 2 goofs, né? E que não tinha uma vitória de um goof há muitos anos. Enfim, os caras estão aí, cara, tocando terror literalmente, né, cara? E gostei dessa tua posição também, o Chalita, de falar que ele vai ali e realmente vem com uma abordagem ali, mostrando para a galera, de repente, o caminho. Ó, vamos fazer assim, porque de repente é assim que a gente vai vencer os carros da galera regular. Como é que você viu isso, Chalita? Porque a gente tem os caras que a torcida acha que são favoritos da WSL. A gente teve John com o Ethan e a gente teve o Medina batendo, assim, em geral, toda essa galera, né, de backside. Eu queria exaltar os adversários que nós temos aqui, os adversários de brasileiros, tá? A gente tem adversários muito legais. O circuito mundial realmente ainda é um circuito internacional. Os brasileiros dominam, claro. Os gringos estão loucos, né? Acho que quem é gringo, quem não é brasileiro, tá louco com os brasileiros, porque a dominância é visível. Porém, temos uns adversários muito legais, a gente tem que ficar satisfeito com eles surfam muito bem, realmente, o Ethan, o John, o Cola Pinto, pô, veio o Conor O'Leary aí dando um gás também, sabe? Então, cara, a gente tem que ter esses adversários, cara, porque senão daqui a pouco não tem mais graça ao Tour, cara, entendeu? Graças a Deus, esses caras estão aí, estão querendo quebrar esse ciclo do Brazilian Storm, eu acho muito difícil, mas só de ter esses caras tentando fazer meio que o impossível hoje em dia, isso é maneiro, a gente tem que, né, agradecer a eles que eles estão ali, porque eles são parte do show, e a gente fica feliz a gente fica muito mais feliz quando a vitória é contra um deles, né, cara, do que, por exemplo, Medina e Chianca. Pô, a gente estava ali, qualquer um que ganhasse estava bom, tal, lógico que cada um tem seu favorito na etapa, mas a gente não torce tanto quanto com esses caras, né, então a gente tem que ficar feliz que ainda existem surfistas bons no Tour, gringos, querendo, no caso agora, inverso, né? Eles estão querendo tirar o trono dos brasileiros. Ô, Robalinho, a gente pode falar agora já do julgamento, cara. Eu queria até começar ainda pela final também, né? Naquele início, como eu perguntei para o Chalita, né? Eu queria ter sua opinião. E depois entrar principalmente até na questão do Ítalo, né? Aquela bateria super polêmica. Cara, assim, ali, primeira exchange ali, primeira troca de notas ali, logo no início da bateria, saiu 8,17 pro Griffin e 7,17 pro Medina, eu achei a diferença muito alta, eu achei que, inclusive até, acho que foi o Rich Lovett que chegou e comentou na hora, não, parece que nesse primeiro exchange aí vai ter uma vantagem pro Medina surfou mais radical, não sei o que, quando você vê a nota sai 1 ponto. Ali, na minha opinião, fica clara a tendência do julgamento, que é sempre pesando contra os brasileiros, sinceramente. Foi um bom floater, né? Depois eu analisei no slow, fiquei vendo e revendo essas 2 primeiras ondas. Acho que elas tinham que ser mais parecidas, mas eu também daria uma vantagem maior para o Medina, porque é muito mais vertical, e não só vertical, né? Porque quando a gente coloca essa questão, por isso que eu sempre, eu gostaria muito de ver assim, um detalhamento maior na parte técnica do julgamento, onde eles pudessem exemplificar as manobras, clarificando mais o que foi feito. Então, se você pegar as manobras do Medina,
ele entrava vertical, entrava com o pé da frente, passava o pé de trás onde o pé da frente passou e a rabeta ficava acima da linha do lip. Então, assim, o grau de risco desse tipo de manobra é muito alto, né? A execução dessa manobra tem uma qualidade muito alta também. Então, assim, eu acredito que já foi um pouquinho de um julgamento desbalanceado, mas não teve jeito. Mais na frente da bateria, o que o Medina fez é uma coisa de deixar qualquer um de queixo caído, e não tinha como, de alguma maneira, isso não sair, né? Você vê que o Medina foi contido nos seus claims ali, né? Nas suas comemorações, mas na hora que ele completou aquele 9,5, ele não aguentou, né? Fez o clássico cruzamento de braços dele ali e chamou a nota. Se você for pegar no detalhe, eu acho que o slow motion para o julgamento, né, a câmera lenta, é muito importante. E se você pegar a primeira manobra foi muito forte, do 9,5, mas se você pega a segunda manobra, assim, a metade da prancha fora, aquela onda é grande, aquele mar está balançando, então o risco que ele corre ali quando ele bate, inverte a prancha, e metade de sua prancha fica acima da linha do lip, né, metade da rabeta, né, da parte da rabeta acima do lip, acabou, cara. Aquilo ali foi ponto de diferença do campeonato inteiro, né? Você teve grandes rasgadas do John, grandes rasgadas do Ethan, durante o começo do campeonato, grandes rasgadas do Filipinho, né, que também teve uma bateria horrível contra o Medina nas quartas, mas isso aí é um capítulo à parte aí. Mas o ponto de diferença do campeonato foram as manobras de backside e as conclusões das ondas que o Medina teve. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, que eu não incluí o Jack Robinson nessa lista que eu falei breve, assim, sobre dos adversários dos brasileiros, e é porque ele não correu essa etapa, acho que eu esqueci do nome dele, mas o Jack Robinson talvez no momento seja o principal adversário dos brasileiros. Jack Robinson, que acabou não competindo e caiu de segundo para terceiro, né? Trocou ali de posição com o Filipinho, e o João, cara, chegou com a camisa amarela e vai para a piscina com a camisa amarela. Agora, incrível, acho que a gente pode ir para a bateria do Ítalo, né? Porque... O João vai com a amarela com 1 grau agora, é a amarela com 1 grau. Boa. Chegou com moral, cara. Foi a 4ª semifinal dele no ano. Bizarro, 5 etapas, 4. Bizarro. Pelo menos 4 vezes na semifinal, cara. 3 terceiros e 1 primeiro que ele está carregando. Que isso, cara? 3 semifinais e 1 final. Sensacional, cara. O João tá de parabéns, o grande competidor, tá se valendo também, né? Como a gente ressaltou aqui em outros programas, ele é um dos caras que está conseguindo se aproveitar também dessa linha de julgamento, né? Ele ainda tem uma agressividade extra. Ele não é tão estiloso, provavelmente, quanto o John e o Ethan, nem quanto o Filipinho, mas a agressividade, a energia, as conclusões das ondas também, é sempre um cara muito sólido, né? A parte competitiva também do João está em altíssimo grau. Você vê que ele encarou o Medina de igual para igual, né? Na disputa do pico ali no começo da bateria. Foi impressionante aquilo ali, cara. Eu fiquei vendo e revendo, porque realmente... Ali ele mostrou que, assim, cara, eu tô aqui para brigar por esse título, tô aqui para brigar por esse top 5, tô aqui para brigar por essa bateria. Pode vir Medina, pode vir Filipinho, pode vir John, quem vier, eu vou dar na cara, eu vou para cima. Então, bonito de ver isso, cara. Um garoto da nova geração que, pô, veio de um ano que ele, né, você olha para ele ano passado no corte, e esse ano aí, um dos cabeças do circuito, liderando o circuito no momento com a camisa amarela e se aguentando ali. Agora a gente vai para uma etapa que é uma etapa muito técnica, onde a escolha de onda praticamente, né, a gente pode ignorar, não tem escolha de onda, a questão é, a onda está ali, claro que uma onda é um pouquinho diferente da outra, vai exigir uma sensibilidade na leitura, mas assim, vai valer muito mais o surf, então ali ele vai ser bastante testado nesse sentido, e até quero ver o que o critério de julgamento vai fazer, uma coisa que mais para frente aí a gente vai discutir. Boa. Xalita, você acha que o João ali, ele tomou, assim, uma decisão infeliz ali, quando restavam, sei lá, 4 minutos e meio, mais ou menos, ele usou a prioridade para uma onda que acabou não sendo boa e deixando o campo ali aberto para o Medina? Não acho. Acho que devido o mental dele está muito forte, né? Eu acho que ele precisava trocar um 5, que é uma nota muito baixa para uma semifinal, tá? Um 5.0, e ele queria muito, estava muito confiante no surf dele,
e ele sabia que ele ia trocar aquela nota, ele estava certo que ele ia trocar aquele 5, por isso que ele estava com a prioridade, estava faltando 4 minutos e meio, quando ele foi na onda e desperdiçou sua prioridade. O único vacilo que eu acho que ele deu foi de não ter esperado a onda de trás, que visivelmente era maior. Consequentemente, a gente acha que a maior vai abrir mais, vai ser um pouquinho mais, né? Vai dar um pouquinho mais de espaço. Eu não sei se ele viu isso e preferiu ir na de dentro, achando que ia ter mais parede, mas ele não. Realmente, esse é o grande feito do surfista, é saber ler, saber escolher qual onda é melhor. Isso é difícil às vezes, né? Então o surfista tem que arriscar. Eu acho que ele arriscou certo, poderia ter ido naquela ondulação ou na outra, ele arriscou em ter pego essa onda, mas ele poderia ter escolhido a onda de trás. Infelizmente, a primeira manobra dele, ele ficou nessa onda que ele quis substituir o 5. A primeira manobra dele, ele ficou um pouquinho agarrado lá em cima, bem rápido, mas aquilo atrasou ele na chegada da finalização, então ele não finalizou a onda, ele não conseguiu bater na junção. Isso deixou o caminho aberto para o Medina com 4 minutos faltando, pegou a prioridade e precisava de uma nota relativamente baixa. Para o Medina é brincadeira, é só ele dar uma batida ali, 2, que ele já pegava, porque o nível dele é tão alto que qualquer manobra que ele acerte, os juízes já consideram um score diferenciado, entendeu? Então, ele deixou o Medina tranquilo, que foi o que aconteceu. A onda veio, ele virou. O Medina virou. Queria comentar isso aí também. Assim, eu acho, ali eu discordo um pouquinho do Eduardo, apesar de você ter falado que a onda de trás era maior, que ele deveria ter esperado. Então, assim, nesse ponto, eu vejo assim, você tem um 5,67 e um 5. Medina, nesse momento, tinha um 6, que era a maior nota da bateria. Você está com a prioridade, faltam 4 minutos, cara, você está ganhando. Não importa se está ganhando por 0,01 ou por 0,02 ou por 5 pontos. É uma hora de você falar, cara, deixa eu segurar essa vitória aqui. Se vier uma onda realmente boa, eu pego. Eu sei que o Medina não precisava de muito, precisava só de um 4. Mas você aumenta a pressão sobre o seu adversário se você continua com a prioridade. Eu acho que ali eu achei que ele não precisava ter ido naquela onda, ele tentou, estava confiante, acho que o Eduardo está certo nesse sentido, ele estava muito confiante, ele estava muito pronto para fazer mais uma nota boa, e aquela onda tinha potencial, se ele fizesse a primeira manobra corretamente e conseguisse finalizar como ele estava finalizando com muita frequência, a nota poderia passar de 6, mas é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Nessa hora é melhor segurar um pouco. Eu até gostaria de puxar aqui a bateria do Griffin contra o John John. Que bateria sensacional, que bateria bem feita, que bateria bem pensada, que bateria com uma estratégia muito bem elaborada. Depois o Tom Whittaker, que é o coach dele, né? Você vê a diferença que faz um coach ali no teu corner ali, né? Não é só o Colapinto com a experiência sozinha dele, é um time trabalhando junto. Como vamos bater o John John aqui? E ele jogou contra o John John da seguinte maneira: vou esperar 2 ondas da série, vou fazer 2 ondas grandes, com manobras grandes, e vou ganhar desse cara. Era a única chance dele, e foi o que ele fez. O John John, na entrevista dele, mostrou o contrário, mostrou que eu estava vendo que pequenas ondas em baterias anteriores eu conseguiria fazer, de repente, 2 ou até 3 manobras e conseguir 2 scores médios. Se você for ver, muita gente passou baterias com 13, 14 pontos. Então, para esses caras, eles conseguem fazer 7 pontos numa onda intermediária. Então, o John John ficou mais focado em surfar mais, e o Griffin foi cirúrgico, né? Vale a pena chamar a atenção que, para mim, o Griffin, né? O Eduardo Chelier estava falando sobre os principais adversários e tudo mais. Eu colocaria agora, lógico, que o Ethan, por ser o novo queridão, né, o queridinho da WSL, com certeza, deu azar de cair com o John John, que é outro querido também, então ficou pau a pau ali, a questão do julgamento não tinha muita preferência, apesar de ser na Austrália. Acho que se ele tivesse pego ondas para disputar, ele teria disputado aquela bateria, mas o Griffin está muito preparado, cara, é um cara que tem um carving animal, fisicamente muito forte, completa muito bem suas ondas, tem a parte radical também no nível dos melhores, então assim, é um cara que em tubo também é excelente, e se chegar em Trash Tools, ali bem colocado, pode ganhar de qualquer um também em Trash Tools. Então, assim, talvez eu considere ele mais... Talvez não, eu vou falar assim com mais certeza, assim, para mim ele representa um risco maior,
para Brazilian Storm do que o Ethan, do que o Jack Robinson e do que outros atletas que estão chegando por ali, porque é o cara mais completo e que pode se adaptar a todas essas condições. Então, assim, voltando ao Chianca ali, porque eu puxei essa bateria por causa dele, dessa ação dele, eu acho, até em algum momento, quando eu tiver a chance, vou bater esse papo com o João. Eu acho que ali ele não precisava ter apertado o gatilho, podia ter segurado mais um pouquinho, e já que a confiança dele estava alta mesmo, por que não esperar a onda certa ou até usar aquilo para bloquear uma onda do Medina, né? Já que ele estava tão bem na disputa de remada, tão bem na disputa ali de prioridades e tudo. Posso complementar? Uhum. Eu tudo bem, eu acho que essa é uma estratégia. O Obalinho deu uma outra versão de uma outra estratégia, tá? Que ele poderia ter usado. Eu acho que ele, para mim, eu acho que ele não deveria ter usado essa estratégia de marcar, de segurar mais a prioridade. Eu acho que 4 minutos, 5 minutos, que foi quando ele decidiu começar a remar, ainda é um tempo considerável. Eu acho que ele achou sim que poderia tirar uma nota maior naquela onda e deixar o Medina numa situação pior, cara. Então, eu não sei, eu acho que ele sentiu que não ia segurar, cara, que os scores dele estavam realmente baixos, ele precisava aumentar e ele estava com a confiança. Então, cara, é o que você falou, ele poderia ter feito essa tua sugestão, como ele poderia ter feito aquela. Como ele está tão confiante e é o que está levando ele às vitórias nas baterias, então, na minha opinião, ele foi certo, ele seguiu o que a mente dele tem falado para ele. É isso que tem razão, a onda poderia ter sido um pouco melhor, a leitura do mar estava muito difícil, mais balançado, a gente não tem certeza ali. Todos os atletas que eu já trabalhei em Margaret River lá, eles falam isso claramente, é difícil você ter certeza se a onda vai ser boa ou não. Você olha para a onda, vê aquele volumão, aquela onda oceânica, parece um pouco de Hawaii, assim, só que mais balançado ainda, né, com a finalização em cima da bancada seca, que diferencia de Sunset, diferencia de outras ondas, de Haleiwa também, que tem até aquela onda finalização seca também, mas é sempre um final menor, nunca vem aquela junção. Às vezes, em Margaret River, a gente nota a junção, às vezes é maior do que a própria onda que você está surfando. Então, assim, é uma onda muito específica, muito complicada. Então, ali ele tinha que trocar um 5, ele acreditou que podia e foi. A gente analisa posteriormente aqui e fica só naquela coisa do si, né? Mas, assim, eu acho que se é um atleta meu, eu ia fazer um trabalho mais parecido com o que o Griffin fez ali, de esperar as ondas mais certas, até porque você já tem 2 scores e está ganhando. Mas isso aí, como eu falei, comentar depois é diferente. Quem tem que remar na onda ali e usar a prioridade é que está decidindo a sua história. Eu tenho uma outra coisa ainda um pouquinho mais para acrescentar ainda, porque eu acho que na hora que ele pegou a onda, que o Chianca pegou a onda, o Medina estava atrás dele. Lógico que o Medina fez uma pressão, mas se ele quisesse mesmo, ele teria não remado para essa onda, porque como ele estava na frente do Medina um pouco, ele poderia não ter remado e não ter perdido a prioridade e ter segurado a onda de trás também. Tá? O que eu imaginei. Mas, o Medina pegou a onda da virada, acho que estava ali 1 minuto e 12 para terminar, né? Foi quando veio realmente a onda que ele pegou e a onda armou e ele fez e foi para a final. Mas é isso. Agora, a bateria, a grande polêmica no julgamento na etapa, né? Para mim, como eu falei, o julgamento foi confuso em várias baterias. Eu acho que assim como várias pessoas, né? Faço aquela situação, essa nota vai ser tanta, essa nota vai ser tanta, e, cara, assim, eu não sou juiz, entendo um pouquinho, acerto de vez em quando, erro muitas vezes, mas nessa etapa eu errei demais, assim, na verdade chegou um momento que eu fiquei até meio perdido, caramba, quando é que vai ser isso? Eu já não tenho nem mais ideia. Mas a grande polêmica mesmo no julgamento foi a bateria do Ethan Ewing com o Ítalo Ferreira, teve aéreo, enfim, cara, para a esquerda, né, que é uma onda também, que não é onda vitoriosa lá. O fala-fala da galera ali, tipo, a reclamação da galera, da torcida, ela tem razão? O resultado foi injusto, hein, Robalinho? Cara, boa pergunta. Vamos lá. 2 pontos fundamentais dessa bateria. O set do Ethan, meu Deus do céu. Isso aí é tipo assim, de pai para filho, né? Aquele julgamento assim, de mãe para filho. Nem pai não faz isso, acho que só mãe faz um negócio desse. 7 pontos ali é você falar assim, vai, meu filho, que a gente tá aqui contigo. Vai firme aí, vai tranquilo.
faz o teu que a gente está aqui te dando cobertura. Praticamente o que eles gostaram foi da primeira batida dele. A primeira batida foi radical, foi vertical e tal. Eles gostaram daquela batida, porque realmente depois a finalização dele foi nada demais. Ele deu uma... A onda era uma onda intermediária, né, Eduardo? Então, assim, e aí, beleza. Aí a gente está falando da polêmica que é o aéreo. Aí o aéreo sai 6,77. Não foi um aéreozinho, não, galera. Pega a foto da praia, porque na transmissão, o ângulo da transmissão, você pode pensar, não, foi um chop hop, né, como falam na gringa aqui, foi tipo uma manobra, um trick, foi aquela manobra que às vezes tem um lipzinho da onda, assim, que você faz como se fosse um alley-up baixo, ou como se fosse uma manobra forçada, e não foi não, cara. Aquilo ali, o que acontece em Margaret River? E esse é um problema que eu acho que o julgamento fica muito engessado. Nota na esquerda, historicamente, é mais baixa, né? Faz sentido? Faz. Normalmente a direita é um pouco mais em pé, tem junção, normalmente até maior e tal, e a esquerda ela vai diminuindo de tamanho desde o começo, né? É o julgamento, perdão, é o surf old school. Antigamente, os campeonatos lá, as pessoas só surfavam, os surfistas só iam para a esquerda, né? A partir dos anos 90, 2000, o pessoal começou a surfar mais à direita, o Neco tem grande participação nisso aí, Neco Padarati e outros atletas, mas começou a surfar mais à direita. Então, assim, o julgamento já fica na mente dos caras que a esquerda vale menos, né? Então, assim, eu estava assistindo o campeonato com a minha esposa, né, que também é coach de surf, também trabalha com a galera mais de nível um pouco mais baixo, claro, mas também trabalha com surf. E na hora desse aéreo, eu falei, cara, que aéreo animal! Cara, o que aconteceu naquele aéreo? Ele teve uma distância percorrida enorme, a altura foi muito boa, a prancha não ficou flat, a prancha ficou com a rabeta para o alto, né? Então, assim, o aéreo, ele atingiu vários critérios que não são claros, que não são exemplificados, que não são expostos, não tem escrito em lugar nenhum, não tem vídeo educativo nenhum da WCL explicando como eles julgam os aéreos. Talvez cada dia ele julgue de uma maneira, é o que eu acho. E ele fez essa manobra com muita precisão, com essa distância toda, voltou com perfeição, tudo bem, não voltou na base da onda, nem era para voltar, porque o tipo de onda não pedia isso, e fez a manobra com um giro completo, caiu já dando um cutback perfeito, sem problema, ainda brincou ali, aí sim ele fez um chop hop ali, né, deu aquele pulinho ali, aquele varialzinho ali que ele deu, mas cara, pelo amor de Deus, o grau de dificuldade dessa manobra, a altura que a rabeta passou, a altura do aéreo, o grau de risco assumido, tudo isso ao mesmo tempo, velocidade, pressão, fluidez, tudo isso junto, eu falei para minha mulher, eu sei que essa nota é ridícula. Aqui. Olha lá, a altura da rabeta. Então, assim, foi um aéreo animal. E o que me impressionou muito também, cara, foi a precisão que ele completou a manobra, foi a maneira como ele lançou a manobra, né? Ele decolou, a maneira que ele fez o giro, a altura da rabeta, como ele caiu perfeito, não precisou tocar a mão na prancha, fez tudo isso como se tivesse com uma presilha na prancha e não estava. Então, assim, foi uma manobra muito interessante, uma manobra muito alto nível, e a nota saiu 6,77. Infelizmente, por conhecer os juízes, por conhecer a maneira como eles julgam, eu falei para minha mulher, infelizmente, essa nota os caras vão dar 6,5. Já estou vendo, já botei no cálculo que era esquerda, já botei no cálculo que era uma onda que era um pouco menor do que as ondas da série, e eu botei no cálculo que eu já conheço, que o julgamento, como eu sempre falo, é retrógrado, valoriza muito mais a escolha de onda e manobras clássicas, como rasgadas, batidas e junção, ou seja, se ele quiser ganhar uma nota alta, ele vai ter que fazer esse mesmo tipo de aéreo na onda da série, de preferência para a direita, que ele até fez anteriormente no campeonato, fez um 9,5, que até agora eu não entendi por que não foi 10, ninguém chegou perto daquele nível de surf durante todo o evento, foi a melhor manobra do evento, quase ganhou lá o cooler da Yeti, que é um absurdo o cara ter que fazer um 10 no WCT para ganhar um cooler, parece até o campeonato aqui de high school, que a gente até ganhou, queria dar uns parabéns aqui para Maui Prep, aqui de Maui, mas, pô, se fosse no campeonato aqui da high school, o cara ganhar um cooler daquele alucinante, beleza, bate palma para Yeti aí, maneiro, os caras arrebentam, fazem os melhores produtos, mas, cara, chegar num circuito mundial, WCT, primeira divisão, os melhores atletas do mundo, o cara faz um 10, que é um prêmio que tem atleta que acaba a carreira sem ter um 10. O cara ganhou um cooler, meu Deus do céu, era para ganhar um carro, era para ganhar alguma coisa expressiva.
Vai ganhar um prêmio em dinheiro, mais o cooler, ou então um cooler cheio de dinheiro, cheio de nota de $20, sei lá, alguma coisa incrível. Não um cooler, né? Mas só mais essa crítica aqui. Então, acho que o aéreo foi errado e isso bagunçou a bateria toda, porque depois o 8 do Ethan foi até uma onda muito bem surfada, podia ter entrado no excelente sem problema. Mas aí o cara já foi prejudicado. Então, assim, de novo, dentro do critério que está apresentado, deu para ver que o Ethan ganhou. Mesmo dentro do critério, o 7 está errado. É um absurdo aquele 7. É uma nota tendenciosa, é uma nota mal intencionada de quem realmente 7,23. Não é nem um 7, né? É mais do que 7, 7,23. A gente sabe que às vezes o ponto 2 ou o ponto 23 pode definir a bateria. Então, assim, discordo totalmente desse julgamento aí. Eu posso complementar, Carlinhos, rapidinho, cara? É o seguinte, cara, eu acho que eu não sei o que está acontecendo com o Ítalo, tá, cara? O Ítalo tem alguma coisa errada, ele tem que rever. Alguma coisa que está errada não é com ele, não, cara, mas eu acho que ele tem que entender se os juízes não mudaram realmente o critério e não avisaram para ele, porque os juízes não querem ver aquele apelo da carta da manga de cada surfista, tá? Vamos supor, o cara não está passando a bateria, mas ele tem uma carta na manga que todo mundo sabe, cada surfista tem, por exemplo, o John tem aquele layback forte, não sei o quê. Então, se o juiz sentiu que o cara está apelando para aquela carta na manga, uma manobra que ele tem uma certa facilidade, talvez o juiz não queira dar tanta nota. E também estão implicando um pouco com isso, com o Ítalo e com o Medina. Estou achando que estão implicando que são dois surfistas que apelam muito para os aéreos, porque realmente tem os aéreos diferenciados, e eu acho que os juízes não estão mais a fim de ficar soltando notas, já não estão mais tão maravilhados com como eram, né? E isso tem que ser falado, para que eles mudem, tá, a estratégia deles, se for o caso, porque Medina e Ítalo, se não funcionar essa estratégia deles, qualquer outro artifício deles vai ganhar a bateria também, entendeu? Então, eu queria colocar isso, porque eu tô achando que... Tudo bem, Eduardo, mas desculpa te interromper, mas até fazendo um paralelo com o longboard, cara. Lembra quando o Joe Tudor ficou batendo de frente com o Phil Hasman? Que o Phil Hasman vinha dando aéreo, vinha dando batidão e fazendo o clássico, que era meio a meio. Lembra disso? Aí o cara, não, isso não é longboard, não sei o quê. Então, dentro do circuito de longboard, existiam clássico depois. Duas correntes, e os caras, não, corta esse cara daí, que a gente não quer brasileiro dando batidão e dando aéreo, não. Vamos, agora só vale o clássico. E ele conseguiu lá, dentro da politicagem dele, fazer isso acontecer. O longboard continuou uma coisa antiga, sem evolução, que os caras dos anos 60 poderiam ganhar um campeonato de hoje, provavelmente. Né? E a gente não quer ver isso dentro do circuito mundial WCT, duas correntes tão separadas assim. E se os juízes, cansei de ver aéreo, não quero mais ver aéreo, não, vou continuar dando nota para rasgadão. Então, assim, a gente vai tolir os nossos melhores atletas que vieram transformando o esporte. A Brazilian Storm veio de uma maneira incrível. Lógico que o Kelly foi um dos caras que abriu as portas para essas manobras com a rabeta acima do lip, né, o above the lip surfing, né, que os gringos chamam, que é todas as manobras realizadas acima da linha do lip, com rabetadas, com aéreos, com tudo mais. Tej Burrow fez muito nome em cima disso também, outros atletas fizeram. Agora, esses caras não são exclusivamente aéreos, eles têm essa carta na manga. Se a gente não tiver a carta na manga, os campeonatos vai ser assim, legal, o cara pegou uma onda um pouco melhor ali, deu um rasgadão, finalizou, conseguiu completar, ganhou do outro que fez a mesma coisa numa onda menor. Vai ficar boring, vai ficar chato, vai ficar desagradável, cara. A gente tem que sair uma nota dessa do Ítalo, 6,77, tem que sair 8, 8,5, para quê? Para que o John se coce para fazer o dele, para que o Ethan, sim, que é um cara que está mostrando limitações, não pode ser campeão mundial. Vou falar isso aqui claramente, não pode ser campeão mundial surfando desse jeito. Não dá. Se fizer, é porque os caras estão entregando para ele, dando para um cara que está surfando com menos risco. O Ethan, ou qualquer outro que não estiver apresentando os manobrões, os laybacks, os aéreos, as rabetadas, se não estiver assumindo risco, que seja top 10 pelo estilo dele, pela linha dele, porque ele tem um surf maravilhoso, tem. Porém, se a gente for desmerecer os caras que assumem maior risco, a gente vai estragar o surf, cara. A gente, tudo bem, não é para o cara sair passando a onda, para dar um aéreo lá no finalzinho,
né? Mesmo que seja um aéreo bom, e aí ganhar 9,5, 10. Não é isso que eu estou falando. Mas, pô, aquela esquerda ali, cara, comparando com as duas manobras do Ethan, como é que a nota sai mais baixa, cara? Que isso, cara? Aqui eu vou aqui na minha praia, aqui, vou ali em Roquipa, tem uns caras que surfam pra caramba, o cara consegue dar uma batida muito boa e vir na junção e finalizar normal. Então aquele cara vai ganhar um set. Ele nunca vai dar na vida dele um aéreo igual o do Ethan. Quantos caras não tudo dão aquele aéreo? Eu te falo mais, meu Balinho, se aquele aéreo fosse dado pelo Conor O'Leary, exato, teria ganhado mais nota. Por quê? Exato. Os juízes ainda estão nessa de superação. Ele se superou, vai ganhar uma nota. Exato. Como o Filipinho, o Ítalo, o Medina, o Iago tem as manobras muito no pé, o cara já não se impressiona tanto. Agora, se é o Léo Fioravante, se é o Conor O'Leary, porra, caraca, o cara nunca faz isso, olha como é que foi o aéreo, pum, vai exato, isso é totalmente errado. Isso é perigosíssimo, cara, isso é delicadíssimo, não pode acontecer isso. Já tive conversas com o Filipinho sobre isso aí, desculpa te interromper, ele falando isso. O juiz falou na minha cara, conversando com o juiz, ele falou na minha cara, Felipe, isso aí é muito fácil para você. Pô, cara, não é se é mais fácil para o Felipe, ou se é mais fácil para o Slater, ou se é mais fácil... O juiz sabe quanto tempo demorou o Filipinho para chegar nesse nível, irmão? Quanta panelada ele deu na borda da prancha dele, quantas lesões... Quantos tornozelos torcidos, quantas quilhas quebradas. Porra, o cara sabe, é fácil para ele, mas, meu irmão, não era. O brasileiro aprimorou a maneira de surfar, o brasileiro copiou, o brasileiro endeusava os surfistas gringos, eles eram os caras, o brasileiro chegou naquele nível, depois começou a aprimorar os aéreos, depois começou a ver os aéreos, para mim, começou a ver os aéreos, Bruce Irons, Nathan Fletcher dando os aéreos muito altos, começaram a fazer as manobras aéreas que eles viam com a altura de Bruce Irons e Nathan Fletcher. Para mim, essa é a minha visão. Em bateria. Exemplo, em baterias. Em bateria, que é outro. Absurdo. O cara agora chegar e falar, não, valeu, irmão, volta lá pro maneiro lá, o Tom Curren, a parada que é, tudo bem, a linha bonita, mas, cara, agora o cara vai esquecer aquilo? Porra, não pode. Eu acho isso errado. Não estava indo nessa direção? Agora deixa ir nessa direção, irmão. Vai cortar... Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é lutar contra o julgamento retrógrado, ao invés de aceitar e fazer aí, o seguinte, agora, meu irmão, infelizmente, tu não vai dar mais teus aéreos, não. Vamos tentar chegar no nível de borda do Ethan Ewing. Pô, ele treinou a vida inteira para se tornar um surfista super radical, foi campeão mundial assim, foi campeão olímpico assim, batalhou a vida inteira para se tornar um surfista que tira cartas da manga, que tem coisas assim do fator surpresa, né? Que você quer ver a bateria desse cara, o que esse cara vai fazer hoje? Esse cara vai arrebentar, ele vai fazer alguma coisa especial. Vamos ver a bateria do Ítalo, vamos ver a bateria do Medina, vamos ver a bateria dos caras. Mas o que os caras estão fazendo é assim, tornar o surf muito previsível, desagradável de ver. Então, assim, o Ítalo, então, ele vai olhar para aquela onda, caramba, essa onda aqui tem um potencial de eu dar aquele meu aéreo. Não posso ir porque eu vou ganhar no máximo um 6. Então, assim, vai tolhindo o cara. Assim, eu vejo a hora de um cara desse chegar e falar assim, pô, valeu, galera, não dá mais para mim, não. Esse tour aí tá muito chato. Vou fazer meus vídeos aqui, já ganhei dinheiro, tenho meu investimento na bolsa ali, tô tranquilão. Vai dar o campeonato para vocês, quem vocês quiserem aí, que eu tô de saco cheio. Entendeu? Qualquer hora vai acontecer uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que a galera tem que chamar os juízes na chincha, chamar a WSL, fazer de novo eu digo, um simpósio, trazer todo mundo junto e falar, cara, a gente não quer isso aí, cara, a gente quer organizar esse julgamento para que a gente saber o que vale e o que não vale, senão eu vou lá dar um forrotation animal desse, com uma distância percorrida absurda, não é um aéreo que ele deu para o alto, girou e caiu no mesmo lugar da onda, não, cara, ele percorreu, botar um tirateima ali, quantos metros ele percorreu no ar, girando com perfeição, com uma velocidade incrível, cara, quem faz aquilo, cara, você conta aí 3 ou 4 no tour que tem capacidade de fazer aquilo, ainda mais em bateria, ainda mais na pressão do julgamento contra ele, então assim, tem que bater palma aí pro Ítalo, cara, é um ídolo nosso mesmo e eu realmente vou te falar, é desgastante ficar toda hora batendo nessa tecla, mas a gente tem que bater, tem outros programas batendo nessa tecla também, tem muitos grupos de WhatsApp, pessoal revoltado com isso, não só brasileiro, quero dizer isso, os havaianos sentem muito parecido com isso também, que esse julgamento tá muito imprevisível, tá muito retrógrado, tá esquisito o negócio. Olha, eu estou fazendo, fui convidado para fazer a transmissão do WQS 5000 que está tendo em Saquarema e estou tendo uma bela surpresa. Estou achando que os juízes
da South America, que são a maioria, né, brasileiros, e os surfistas, maioria brasileiros, aqui ainda tem a valorização disso, viu, cara? Aqui não ficou essa mamãezada de que se dá nota para mais puxadas ou entendeu, rabetadas, não. Aqui realmente ainda estão dando nota para manobras aéreas com dificuldades, ainda estão jogando bem esse tipo de recurso. Isso me deixa muito feliz, e muito mais feliz porque, cara, o campeonato tinha, sei lá, 120 cabeças, irmão. É gente pra caramba, é muito talento, muita gente boa. É muito surfista bom que tem aqui, cara, graças a Deus. Boa, galera. Um outro tema super polêmico, assim, que foi super comentado e debatido, né, pela torcida, foi o convite do Kelly Slater, né? Ele foi cortado, depois a WSL pegou ele de volta. Muita gente já esperava isso, né? Na verdade, o cara é o maior nome do esporte, um dos maiores nomes de todos os esportes, 11 vezes campeão mundial. Enfim, teve mais uma chance aí, vai competir na segunda metade do CT 2023, vai continuar contando ponto. Então, assim, no milagre até chega no Finals, talvez tenha a chance de vencer tudo, mas enfim, quase que impossível, mesmo se falando em Slater. Mas tem chance ainda de ir para a Olimpíada, e muita gente torceu o nariz para isso, muita gente bateu palma. Queria saber a sua opinião, Chalita. Eu acho que enquanto existir admiração pelo surf do Kelly, eu acho maneiro ver o Kelly no Tour, tá? Eu gosto de ver o Kelly, eu quero ver aonde que o Kelly vai. Pô, o cara tá velhão, pô, vamos ver o que ele consegue fazer. Eu fico nessa expectativa, vamos ver se ele ainda tá conseguindo, né, ganhar de alguns surfistas ou não. Eu acho que realmente entre os top 10 já não tem espaço mais para o Kelly, mas ainda, vamos supor, ainda temos Matthew McGillivray, ainda temos outros surfistas tipo, vamos supor, Jake Marshall. Se esses caras ainda estão no Tour, eu acho que o Kelly ainda está no Tour. Daqui a pouco esses moleques vão ficar muito melhores e você vai ver que realmente não vai dar para o Kelly mais nem para esses surfistas, é o que eu acho. E eu gosto ainda de ver o Kelly, e eu acho que, cara, a gente não pode esquecer assim, do passado, a gente tem que ter é delicado você balancear, não esquecer o passado, mas também pensar no futuro, né? A gente tem que entender que o Kelly ainda está ativo, está surfando bem, tá? Só não tem aquela força mais como os garotos, mas, cara, o Kelly, por exemplo, em Chopo, todo mundo quer ver o Kelly, em Pipeline, todo mundo quer ver o Kelly, então ainda tem ondas que a gente está afim de ver o Kelly. Eu acho maneiro, cara, eu acho que um cara que é 11 vezes campeão mundial e ainda está em forma, eu acho maneiro ver, cara, mas eu acho que também não por muito mais tempo. Acho que o Kelly, ele tem também que já chegar uma hora e falar, galera, porra, valeu, parabéns todo mundo, siga em frente, pô, vou pegar de repente, um cargo aqui de diretoria, alguma coisa, vou tentar ainda contribuir com o surf, com as minhas ideias. Ele tem muitas ideias muito boas, tá? Então, eu acho que ainda é válido deixar o Kelly ali. Eu acho que o cara, 11 vezes campeão mundial, ainda dá mais um ano, assim. Um aninho. O que você acha, Robalinho? Não, então, Robalinho, o Slater, cara, ele ficou empatado com o Michael Rodrigues. Os dois competiram as 5 etapas. E o Slater ficou abaixo do Miguel Pulpo, que competiu 3 das 5 etapas, né? Ele teve uma primeira metade de ano, assim, fraca. O Kelly é o Alconcur da história, né? O Kelly é o Pelé do surf. Então, assim, a gente tem que engolir, vamos dizer assim, entendeu? Não dá para engolir. O cara, meu irmão, tudo que ele fez, todas as transformações, todos os títulos, a gente estava comemorando aí 17 títulos do Medina. O Kelly tem um número 3 vezes maior, né? 55, sei lá quantos, cara. 50 já. Então, assim, ele ainda é favorito em ondas grandes tubulares, né? Pipe, Chopo, ele é um dos caras ainda que pode ganhar a qualquer momento. Tem essa questão da Olimpíada aí, que ele pode ser o terceiro integrante, né? Apesar de não ter conseguido se classificar pela WSL, que é o principal critério, mas pela ISA, né? Pela ISA, isso ainda é possível, né? O time americano ficou em segundo lugar na etapa de Huntington Beach ano passado, e o Japão ganhou. Então, se os americanos ganharem agora na próxima etapa, ele pode ganhar essa vaga. Se o Japão ganhar de novo, eles podem puxar o segundo lugar e dar a vaga para o segundo lugar, e aí o Kelly entra. Se alguém se machucar e o Kelly continuar marcando ponto ao longo do ano, porque essa questão, ele não é só convidado, como ele vai também continuar marcando ponto na segunda metade agora do WCT.
Então, isso tudo são mudanças feitas, e aí vem, de novo, a gente tem que puxar esse assunto. Isso só está acontecendo por causa da porcaria do corte. Se não houvesse o corte, nada disso estaria sendo discutido, né? E aí atletas como o Jadson, André e o Rams, que estão aí há tantos anos na luta, né? O Rams principalmente não conseguiu correr nenhuma etapa do CT, é muito triste ver um cara, né, se machucar. Essa coisa também de pipe ser a primeira etapa já é uma, tipo assim, parece uma arena de gladiadores, né? Você já elimina uns 2 ou 3 machucados todo ano ali naquela arena inicial, e logo na primeira do ano você só tem muito pouco tempo, né? São 5 etapas, soma 4 resultados, então como é que você vai conseguir passar o corte se você se machuca na primeira? Então, assim, aí a gente vai ver o quê? Vai influenciar o Challenge Series, que os juízes ficam com aquele peso ali na consciência e começam a dar um excesso de ajuda no julgamento, talvez seja involuntário, talvez seja uma coisa só da parte humana do julgamento, que verifica ali que o Liam O'Brien, no passado, no Challenge Series, pelo amor de Deus, o cara foi muito ajudado, cara. O cara dá uma rasgada bonita, uma batida já é 6,5, 7. Então, assim, aí que eu acho que bagunça o esporte, entendeu? Esse corte aí, ele traz todas essas situações, mas o Kelly a gente tem que aturar, irmão. O cara é 11 vezes campeão mundial, super nome do nosso esporte, não tem como criticar um convite para esse cara. O que poderia ser diferente, de repente, por que não chamá-lo só para determinadas etapas? Acho que esse convite tem tudo a ver com as Olimpíadas, é todo o esporte do surf como um todo querendo que o Kelly participe das Olimpíadas. E o Comitê Olímpico, não internacional, com certeza não ia ter boi de, não, chama o cara, então não tem como. O esporte ele tem que qualificar através das suas eliminatórias ao longo do período até a data ideal, até a data correta, para você ter a definição dos times nacionais que vão disputar as Olimpíadas. Então, como não tem boi nas Olimpíadas, a gente tem que ficar fazendo 1000 mudanças aqui, 1000 adaptações, para que um cara como o Kelly Slater tenha chance de chegar lá. Então, assim que eu enxergo essa situação, mas, como eu falei no começo, tem que engolir, porque o Kelly é o Kelly. Eu quero só terminar que enquanto o Kelly estiver surfando bem, eu quero ver o Kelly surfar. Eu adoro o Kelly, eu acho a pessoa dele no tour faz muita diferença, engrandece o tour, eu gosto bastante dele. Enquanto estiver surfando bem, enquanto tiver tipo Seth Muniz também, ou de repente um outro surfista, não sei, um outro Liam O'Brien mesmo, acho que o Kelly pode estar também. Quando a gente começar a perceber que cara, tá ficando meio feio para ele, acho que de repente pode até falar, cara, que tá na hora de parar, mas por enquanto eu ainda acho que não, cara. Boa. Charlita, vou continuar contigo, cara, entrando no papo dos cortados, né? Até pegando o Samuel Pulpa, assim, e o João Chianca como exemplos, né? Os dois entraram juntos no ano passado, João ficou pelo caminho, Samuel foi embora, fez um belo circuito. E esse ano a história mudou, né? E mudou assim, cara, foi cada um para cada ponta de um lado, né? O João permanece, passou a primeira metade como líder do ranking e o Samuel foi cortado, cara. Então, acho que até assim, na minha cabeça me confunde um pouco, né? Porque a gente espera que o novato ele precisa de experiência para se manter na elite, mas o cara entrou um ano e foi cortado no outro. Como explicar isso, cara? Eu entendo também, cara. O Samuel, ele veio para ficar, tá? Ano passado ele demonstrou isso, ele foi o Rookie of the Year, ele terminou no top 10 no ano passado. Para mim, ele era certa a figura dele no CT. Fiquei muito triste que ele não passou. Ele teve 3 17º lugares, tá? Se ele tivesse passado, desses 3 17º, ele tivesse passado, ficasse em nono, ele entrava e saía, acho que o Seth Muniz, ou saía o Liam O'Brien, não sei. Aí o Ian Gentil, né? Ou o Ian Gentil. Mas o Ian Gentil teve, coitado, que ele não pôde correr, ainda contou com a sorte, ele não pôde correr em Margaret River por conta da contusão. E contou naquela com a bateria, né? Eu acho que o Ian Gentil seria justo ele ficar, porque ele se machucou ali e não deixaram ele correr. Então, o Samuel ele teve 3 17º, ele se passasse um desses 17º, se ele passasse para nono, ele teria uma diferença de 2.000 pontos, quase 2.000 pontos, para acrescentar no seu somatório e estaria dentro do corte, né? Não teria pulado fora. Então, ele tem que ver nessas 3 baterias que ele perdeu em 17º, qual foi o erro dele, se alguma coisa foi importante que ele tem que
rever, que consertar, mas, cara, agora ele tem que seguir o exemplo de quem? Do Chianca e do próprio irmão dele, né, do Miguel, porque foram dois caras que, com resiliência, colocaram a cabeça no lugar, entraram de novo na briga para uma vaga para o CT, voltaram para o CT. O Miguel chegou em sexto, quase chegou nas finais ano passado, ganhou um evento, né, em Chopo, muito difícil. E o Chianca, saiu de chorando, né, da etapa do ano passado, saiu chorando de tristeza da água lá de Margaret River. Esse ano ele saiu como? Saiu, felizão, né? Sólida a sua liderança no Tour. Então, eu acho que, como o Samuel é amigão do Chumbinho e, é irmão do Miguel, ele não precisa conversar nem com mais ninguém, com o pai, lógico, né? Ele conversa com esses três caras, já tá bom. Eles vão falar para ele o que fazer, só ouve esses caras aí que já tá bom. Ele vai ficar com a cabeça no lugar, já vai agora para o Challenger, com certeza deve ir para o Challenger de primeira etapa na Gold Coast, Snapper Rocks. E, cara, é certa a volta do Samuel, a gente precisa dele. E, por favor, volta para o Tour, Samuel. O seu lugar é no CT. É isso aí. Pois é, né? O Miguel Pulpo também, né? Como você falou aí, sexto ano passado, melhor ano da carreira. Samuel brilhando, família Pulpo com tudo. Cara, vira o ano, primeira metade do ano, acontece isso tudo, né? Miguel faltou um pouco de sorte, se lesionou, perdeu 2 etapas, foi cortado, mas está convidado para o ano que vem, vai participar do CT no ano que vem, nem precisa correr o Challenge se não quiser. Mas o Samuel, que fez um excelente 2022, vai ter que ralar aí, como fez o Liam O'Brien, e a gente vai ver se vai acontecer como aconteceu com o Lee e com o João, né? Se de repente os juízes também vão dar aquela moral ali, né? De repente numa vírgula ali. Não é isso, Robalinho? O que você acha? Eu acho que todo atleta que... Assim, vou falar a minha experiência com o Michael Lane de Volt. A gente não teve nenhuma moleza ao longo do ano. Nada. Mas também a gente não foi top 10 como o Samuel. O Samuel teve um ano muito melhor do que o do Imai, né? Mas, assim, alguns atletas, principalmente quando vem de lesão, eu acho que aí sim tem ali uma parte, pelo menos uma parte humana dos juízes que falam, esse cara tá ali, ele tava dentro, se machucou, coitado, como o Ramsey, como o próprio Jadson. O Jadson já tá, né, assim, muitos anos no Tour, tem gente que simpatiza, tem gente que não. Como pessoa, todo mundo adora o Jadson, com certeza, mas como surfista, talvez seja um que está na lista ali para ser eliminado. Eu acredito que na mente dos juízes, eles têm aquela coisa, quem merece está dentro, quem não merece. Então, assim, na cabeça deles, não tem nada a ver com o que eu penso, eu acho que o que eu penso é o surf é apresentado pelo surfista durante as baterias. Isso é o que conta, isso é o que deveria ser analisado, independente de qualquer coisa, uma coisa totalmente independente de sentimentos, independente de favoritismo, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o Samuel, cara, eu sempre falei, para mim o Samuel é o mais parecido com o Felipe Toledo que a gente tem aí. É um cara que é rápido, é um cara que é radical, tem um surf de borda muito bonito, a velocidade chama atenção na praia, né? A gente vê na transmissão, dá para notar, mas na praia é um absurdo. Você vê o Samuel surfando, é um cara diferenciado mesmo. Então é só ele se encontrar, pegar esse emocional dele agora, que a gente viu aquele momento triste dele, né? A gente vai lá no fundo do poço mesmo, a gente fala, esse corte, que coisa horrível e tal, pá. Mas ele, vai pegar outras ondinhas, assim. Infelizmente agora o Snapper Rocks está clássico, grandão, perfeito, o pessoal pegando altos tubos, e a previsão para o campeonato tem poucos dias ali que deve dar uma ondinha bacana, mas vai ter muita bateria de pouca onda e mais devagarzinho, né, slow. Então, assim, vai ter que fazer uma estratégia boa de bateria, mas o surf está no pé e eu concordo com o Eduardo, ele merece estar no Tour e vai voltar. Isso aí é fato. Se você não for agora correndo, vai ser no próximo, assim como eu vejo o Imai também, que esse ano terminou em 15º no Challenge Series, não conseguiu, tivemos baterias que ele perdeu por 0.06, baterias que perdeu por 0.2, teve um full rotation que ele ganhou 5 pontos e outro surfista dando uma batida na junção, ganhando 5 pontos também na mesma bateria. Então, assim, tem uns disparates que às vezes uma bateria, se você perde nas oitavas de final, não chega, se você não faz um 5º lugar, não faz um 3º, às vezes uma bateria dessa é o suficiente para você despencar lá as 5 posições que eu estou comentando aqui, mas pelo menos as regras mudaram e o atleta se reclassifica para o Challenge Series para o próximo ano, sem precisar dos regionais, que também é uma porcaria. Poucos lugares têm regionais muito bons, acho que o Brasil está legal, acho que no Norte América tem bastante opção, o Hawaii é terrível,
muito difícil de você se classificar por aqui. Às vezes você tem 1 ou 2 eventos só de 1.000 pontos, ou seja, o cara, para ser atleta profissional no Avaí, ele vai ter que ter um super patrocinador que não se importa com o fato de ter poucos eventos acontecendo, que eu acho que deve contar 1 ou 2 ou 3 atletas aqui tem essa questão, ou então o cara tem que ser metade surfista profissional, metade trabalhador. Então, assim, esse formato, de novo eu digo, tem que bater nesse formato, tem que bater no julgamento, as coisas têm que melhorar no surf. Xalita, a gente teve também a australiana Tyler Wright saindo feliz lá de Margaret River. Ela não foi a campeã, mas agora é a atual líder. E a Carissa venceu pela 3ª vez lá em Margaret River. Carissa não estava se encontrando, né? Esse ano ainda ela tipo não estava, né? Ela deve ter ficado um pouco abalada com essa liderança da Molly Picklum, uma coisa, né? Não é tão usual. É uma outra surfista novata tomar essa posição dela, e ela está demonstrando, cara, que ela realmente é a campeã mundial, que o ano passado acho que foi injusto pra caramba, que ela que tinha que ter sido a campeã, ela perdeu aquele campeonato para Stephanie Gilmore no Final Hit, mas, cara, ela que fez toda a diferença, estava muito à frente das outras surfistas. Eu gosto muito do surf dela, e eu acho que agora ela pode ser que ela ganhe uma nova injeção para lutar para o título de novo. Ainda tem muita etapa, né? Tem mais, sei lá, 6 etapas, né? 6, 5. 5 etapas. E ela vai poder lutar pela essa posição da Molly Picklum aí e da Tyler Wright, que agora com esses resultados... A Tyler é a líder, a Carissa agora a 2ª e a Molly caiu para a 3ª. Então... Mas esse lance da Molly Picklum, isso aí foi muito diferente, eu acho, dela encarar isso. E acho que a Tyler Wright, cara, tem se mostrado a mais regular do circuito, desde as primeiras etapas, então também acho que ela tá merecendo sempre, não tem como, no meu fantasy, quando eu faço, é sempre a Tyler Wright, Carissa Moore, acho que é certa esse palpite. Sei lá, né, Robalinho, acho que é difícil imaginar o final sem a Tyler e a Carissa, né? Exato, acho que a Carissa, para mim, é a maior surfista de todos os tempos, apesar de não ser a que já ganhou o maior número de títulos. Acho que ela pode até ainda superar a Stephanie. Acho que esse título da Stephanie do ano passado foi o título de um dia só, praticamente. Eu estava lá na praia, foi chocante a maneira como a Stephanie se comportou. Acho que ela percebeu a oportunidade. Cara, eu posso ganhar um título mundial se eu quebrar hoje, se eu mandar muito bem hoje, eu vou ser campeã mundial de novo. Uma menina que estava... fraca, eu vim até comentando, parece que ela está desanimando, de repente parece que pode ser o último ano dela, ou de repente está em final de carreira e tal, e ela vai lá, faz um dia espetacular, vence todas as adversárias no dia da grande final e encara a Carissa. A Carissa estava, cara, foi muito estranho o que aconteceu ali, a Carissa não conseguiu surfar, não conseguia, tinha onda que ela remava e nem entrava, era uma coisa assim realmente assustadora. Acho que o psicológico pesou muito ali, de você estar muito à frente de todas essas suas adversárias e de repente chegar naquele dia e ter que botar o seu título em risco, né, a sua posição de primeiro lugar em risco para alguém que está tendo um bom dia. Então eu não sei o que ela passou exatamente ali pessoalmente, no âmbito pessoal, mas tecnicamente ela não conseguiu surfar bem, não conseguiu nem competir bem e perdeu 2 baterias para a Stephanie. Acho que aquilo ali afetou muito, ela teve um mau começo de ano, esse ano, por conta de provavelmente não ter conseguido se reagrupar, se reorganizar, e essa vitória foi muito importante para ela, apesar da final ter sido meio morna, não ter tido grandes acontecimentos, né, as notas saíram ali na casa dos 4, 5, 6, e foi meio desanimador de ver uma final meio fraca, né, não foi como uma final masculina, mas ela venceu. Agora, vamos dar os parabéns para a Tyler, concordo com o Eduardo, é a menina que está mais consistente, é a que está, não é à toa que está em número 1 do ranking agora, tá, cara, uma precisão, está muito encaixada com a prancha dela, é uma coisa assim, é tão bonito ver quando um atleta está tão encaixado com a prancha, e ela está encaixada de uma maneira especial com a prancha, fazendo variações de manobra, e terminando suas ondas com perfeição, competindo bem, fazendo seu claim, animada, sorrindo, até no pódio, em segundo lugar, ela estava feliz de estar ali, de estar conquistando com certeza ela sabia que mesmo com o segundo lugar, ela estava em primeiro no ranking, então nota 10 para Tyler, e como eu falei, a Carissa para mim é a melhor surfista de todos os tempos, e
minha torcida fica ali para ela, porque eu sempre gosto de ver o melhor surfista ganhando. E a Tati, Carlinhos, ela deu mole esse campeonato, ela perdeu no round 16, né, para Lake Peterson. Ela que era campeã dessa etapa do ano passado, eu achei que a Tati ia vir com tudo também, ia dar uma de Medina. Aliás, o Medina que copiou a Tati, viu que podia ser, né, fazer igual a ela, que ela arrebentou no passado mesmo. Então, Medina, para mim, também lembrou um pouco a Tati, que ganhou de backside dando manobras fortes no ano passado. Eu acho que ela tem uns resultados, ela tem um terceiro lugar que em Portugal, foi o melhor resultado dela esse ano, e ela está em sexto lugar no ranking. Então, ela tem que ficar de olho na Caitlin Simmers, quem mais mesmo? Na Molly Piccolo não, que a Molly Piccolo já está um pouco mais adiantada que ela. Na Stephanie e na Caroline Marks. Eu acho que são essas 3 atletas que estão ameaçando a posição dela no Final Hits, né? Então tem que lembrar também que a Tati é bom que ela chegue no Final Hits entre as primeiras para ela tentar fazer o que a Stephanie Gilmore fez ano passado. Então não podemos esquecer de torcer para a Tati está surfando muito bem. E é isso, é a nossa representante. Vamos lá, Tati. Boa! Valeu, Chalita, valeu, Robalinho, obrigado por esse papo. Sempre muito rico em informações, né, cara? E essa etapa de Margaret River, assim, com muitos temas polêmicos, assim, bem interessantes para serem debatidos aqui. Acho que a gente falou bastante coisa. Espero que a galera tenha gostado. E se vocês gostarem, não esqueçam do like e vamos comentar. Cara, no último programa a gente teve aí centenas de comentários, foi super legal, respondi um por um. A gente está sempre acompanhando o que vocês escrevem e ficamos sempre muito amarradões com a participação de vocês. De novo, obrigado, Robalinho, obrigado, Chalita, valeu, galera. Vamos agora para o Challenger Series e depois vem a etapa da piscina, a volta do CT na piscina. Valeu, galera, até breve. Um abraço. Nessa.